A Polícia Federal indiciou mais 3 pessoas no inquérito que investiga o golpe de Estado. O total de indiciados chega a 40. Os novos indiciados são Aparecido Andrade Portela, Reginaldo Vieira de Abreu e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Os 3 militares foram incluídos no inquérito após prestarem depoimento na semana passada. E vamos dar aqui o start para as nossas análises, né, Koba? Com a notícia de que a Polícia Federal indiciou mais 3 pessoas naquele inquérito que investiga o possível golpe de Estado, que inquérito este, a gente lembra, que já tem 37 pessoas envolvidas. O que muda a partir de agora com o indiciamento desses 3 novos nomes? Olha, Soraya, há praticamente um aditamento daquele relatório final. Muita gente já entendia como encerradas as investigações, pelo menos em relação a esta cúpula, quando a Polícia Federal indicia e faz o relatório final. Mas a partir de novos depoimentos acontecidos na última semana é que chegaram à conclusão, os delegados responsáveis pelo caso, que havia ali mais 3 pessoas que mereciam indiciamento e, portanto, se somarão aqueles outros 37 já indiciados, somando então um total de 40 pessoas respondendo por um atentado, aquelas pessoas ligadas a cúpulas e algumas outras frentes, enfim, que estariam por trás de um plano golpista. Eu quero já rodar esse assunto com os nossos comentaristas. Quero começar com o Gustavo Segré. E são, mais uma vez, militares, pessoas ligadas às Forças Armadas que se somam àqueles outros indiciados. Nelson, quando a investigação leva a determinados nomes, estamos falando no início do processo, uma pessoa indiciada quando a Polícia Federal estima que tem provas de sua participação em algum delito. Confesso, não sei exatamente qual seria o delito, considerando que o Código Penal brasileiro não configura delito a tentativa ou a cogitação de um fato que possa vir a virar crime. Mas é importante que todo seja analisado, que todo seja investigado. Agora vai depender da Procuradoria-Geral da República se aceita essa denúncia. Nesse caso serão denunciados, e se a PGR coincide com a Polícia Federal e coloca em denúncia à Justiça os 40 hoje indiciados, então estarão passando a situação de réu. Até que isso não aconteça, é um processo penal que deve ser respeitado e tomara que tudo seja investigado da forma mais clara e transparente possível. Fábio Piperno, lembrando que agora, com esses nomes todos na mesa, o Procurador-Geral da República pode oferecer denúncia, ou seja, processar criminalmente todos os 40 indiciados, até mais do que esses 40 indiciados, outras pessoas que ele entender responsáveis por participarem desse plano, ou até mesmo pode pedir arquivamento para todos ou para parte deles. A bola está com o Procurador-Geral da República, Fábio Piperno, o que esperar? Perfeito, Nelson. Acho que você fez uma divisão que ela é necessária para que a gente entenda. Então, esse é o lado jurídico dessa urdidura toda. Então, o Procurador-Geral da República vai decidir se há ou não evidências suficientes para que ele dê prosseguimento, né? Essas investigações e ao possível indiciamento, ou então ele manda arquivar. Então, esse é o aspecto jurídico fundamental, claro, para que essas pessoas sejam definitivamente punidas ou não, ou os processos, as acusações sejam arquivadas. Agora, tem o outro lado, que é o lado político. Veja, são vários os indiciados, alguns estão lá, os investigados, alguns estão presos. É natural que novos fatos e informações surjam, mas também, eu insisto muito nisso, é fundamental que o país entenda que a democracia ela não pode ser desprezada, porque uma coisa é essa definição de que a articulação de um golpe ou de um assassinato é crime ou não é. Porque só o planejamento não é suficiente como definição de crime. Então, isso aí, há juristas, há juízes capazes o suficiente para, enfim, definir. O fato é que a urdidura política aconteceu. Os depoimentos estão aí, de muitos desses envolvidos, porque vários deles, eles não negam, eles se apegam a essa questão do legal ou não, do crime ou não. Então,
A democracia não pode ser subestimada e desprezada. O Zé Maria Trindade, o Fábio Piperno inaugurou o tema político, aqui a questão política envolvendo esse indiciamento e de mais 3 militares. Você acha que a partir dessas investigações, desses indiciamentos, politicamente, como é que fica a relação do governo com as forças militares, principalmente, porque a gente está vendo grande parte desses indiciados virem justamente das Forças Armadas? Há todo um cuidado do governo desde o início, desde a fase de transição, exatamente com este relacionamento com as forças, né? Isso é inegável. Também é inegável que os tribunais superiores sempre na história foram tribunais políticos e são nomeados politicamente e decididos através de sabatina no Senado Federal. Agora, só que está muito claro, todos os debates pendendo um pouco para a política, isso está ficando explícito demais. Antes era meio escondido e tal, agora não. Neste caso aí, é bom lembrar que outros já foram condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é um nome bonitão, esquisito, para falar que era golpista. Essas pessoas que estão sendo condenadas aí a 19 anos de cadeia, 21 anos de cadeia, eles não estão sendo condenados só por quebrar patrimônio histórico, por invadir o Congresso, invadir o Supremo. E também por isso, mas na soma, né, dos crimes cometidos, é que os integrantes do Supremo fizeram a dosimetria lá dessa quantidade altíssima de anos de cadeia, né? Então, esses aí já estão condenados. Esse inquérito aí, que desses 40, né, que eram 37, e que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai mais na cúpula, né? Os outros dos atos do dia 8 são os que estavam ali na operacionalidade, segundo estão julgando os ministros do Supremo. E esses seriam exatamente a cúpula. Então, a tendência de condenação é muito grande. Há uma tendência de condenação, porque se condenaram, se estavam na prática lá dentro do Congresso e o Supremo considerou o ato de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, significa que vai também condenar o que seriam os líderes, ou seja, as pessoas de cabeça. É impressionante como a gente vê uma conotação política em todos os julgamentos, e isto é a grande novidade do processo por aqui. Antes era mais escondido, agora ninguém esconde mais, é mais explícito. Alan Gani, para fechar. Olha só, Koba, é importante a gente separar aqui a discussão jurídica da discussão política. Então, como o Segré trouxe, né, a cogitação em si, do ponto de vista jurídico, não é um crime, mas se você tem 3 ou mais pessoas envolvidas, aí pode caracterizar um crime de associação criminosa, né? Houve a cogitação com mais gente. Se ocorrer divisão de tarefas, aí a gente está falando de uma organização criminosa. Portanto, nessa fase, é absolutamente necessário que as condutas sejam individualizadas. Até que ponto foi cogitação, até que ponto foi tentativa, quem participou, quem não participou, porque me parece que dentro dessas 40 pessoas há pessoas com responsabilidades absolutamente diferentes, né? Então, é muito importante que a gente siga o devido curso legal, né? Ou seja, respeitar aí o Estado Democrático de Direito, e aí cabe ao Ministério Público fazer ou não a acusação, se ela vai ser parcial ou total, o direito à ampla defesa daqueles que estão envolvidos. Agora, é inegável que haverá um componente político, né? A gente sabe que geralmente nas esferas judiciais superiores, acaba tendo uma dose política, né? Então, não necessariamente será apenas um julgamento técnico-jurídico, mas terá também um componente político.